Estamos de volta hoje recebendo a Daiana Bonar, pós-graduada em mediação de conflitos, especialista em transformação de conflitos e estudos da paz, embaixadora do Instituto de Economia e Paz e membro do coletivo CNV, Comunicação Não Violenta Brasil. Daiana, agora nesse segundo bloco, vamos para alguns exemplos práticos para o nosso público? Sim, vamos lá. Porque o conceito de comunicação violenta eu acho que está bem explicado. É muito comum, por exemplo, numa família, a gente tem muitos casos no Brasil hoje de demências, como o Alzheimer, acabar ficando com um único filho, né? Toda a responsabilidade do cuidado diário. Em geral. Em geral, filha, exatamente. E aí, nós temos muitas perguntas do tipo: puxa vida, os irmãos não ajudam, mas eu preciso de ajuda, eu já tentei, não dou conta, ninguém me ajuda, o que eu faço? Para resolver, por exemplo, esse tipo de conflito que é bastante comum e mega importante, né? Eu vivenciei isso na minha família com meus dois avós que tiveram demência senil. A minha mãe ficou sozinha cuidando deles, dando conta da... E graças a Deus a gente tinha recurso para pagar cuidadores, né? Senão seria ela sozinha mesmo. Tá. Mas ela administrando absolutamente tudo sozinha, com uma sobrecarga mental, uma sobrecarga emocional muito grande, muito difícil cuidar de idosos que têm Alzheimer, muito difícil mesmo. E os outros dois irmãos não estavam, entendeu? Não estavam mesmo. Então, eu acho que nessa questão, eu te falei filiar pelo seguinte, existe um recorte de gênero nessa questão, tá? Em geral, quem vira cuidadores dos pais é a mulher, porque a mulher foi ensinada desde pequena a cuidar, e os homens não foram. Então, isso começa a ser revertido atualmente na educação de meninos e meninas, mas é uma outra história. Só estou trazendo aqui porque, em geral, serão as mulheres que vão cuidar e os irmãos que vão se afastar, salvo algumas exceções que isso pode ser o contrário. Tá. Isso é muito difícil. É importante que essa pessoa que esteja cuidando deixe muito claro qual é o nível de sobrecarga que você tem. É importante você descrever exatamente as funções que você faz, né? Então, ao invés de você julgar esse irmão, você não tá nem aí, você não se importa, não faz nada, você fala assim, olha, eu acordo 6 horas da manhã, a cuidadora chega lá em casa, eu preciso decidir o que ela vai comer, depois tem a hora do banho, tem a troca da fralda, tem um monte de remédios, de horários que tem para fazer, eu tenho que estar ali, tenho que dar atenção, tenho que ficar ouvindo o que ela está falando repetidas e repetidas e repetidas vezes, por conta da doença. Eu ainda tenho meu trabalho, minha filha, minha família, eu estou exausta, acabada, eu preciso muito do seu apoio. Entendeu? Totalmente diferente, né? De eu já pré-julgar, acusar e entrar com uma comunicação já agressiva, achando que já eu vou receber um não, né? Isso. E que é muito difícil, porque quanto mais sobrecarregado você está, menos espaço você tem para ser empático com outra pessoa. Porque quem está precisando de empatia é você. Então, a pessoa que cuida, ela precisa ter uma outra pessoa, se a pessoa tiver dinheiro, pagar uma terapia, para desabafar, para falar, para manter o equilíbrio emocional. Cuidar de pessoas é um trabalho que exige cuidado para si mesmo, né? Seja uma amiga que você possa desabafar, xingar, falar tudo o que você quiser, para na hora que você for ter uma conversa difícil com seu irmão e para chamá-lo junto a esse serviço, você conseguir fazer isso sem atacá-lo. Porque na medida que você ataca, ele se afasta, né? Então, é muito importante aqui, como eu falei, separar observação de julgamentos, observações do fato específico que aconteceu. Tá. Esse é um dos princípios da CNV. Então, ao invés de julgar meu irmão, eu descrevo o fato. Eu preciso falar como eu sinto, estou triste, eu estou sobrecarregada, é dificílimo vê-los nessa situação, eu choro todos os dias de noite, eu preciso de você. Pedir pelo apoio e, principalmente, como que esse apoio vai se manifestar? Você vai vir aqui 2 vezes por semana? Você vai dormir aqui uma vez para eu poder sair? Que tipo de apoio é esse que você precisa? Você precisa me ajudar. Mas ajudar como? Se você não sabe, quiçá a outra pessoa. Então, é preciso muita clareza de distribuir tarefas que essa pessoa consiga executar. Faz sentido? Total, muito legal. Quero um outro exemplo agora, que é muito comum. No ambiente de trabalho, eu não me dou bem com meu chefe, por mais que eu faça, ele não vai me promover, a gente mal se olha, ele não me trata bem. Como é que eu resolvo isso? Utilizando os conceitos, né, da comunicação não violenta. Só que, antes de responder essa pergunta, Lina, um fator importante da pergunta anterior é o seguinte:
Na minha família, quando eu perguntei para esse irmão, né, por que ele não ajudava, ele falava assim, porque eu não tenho condições emocionais de ver meus pais no estado que eles estão. Eu fico tão abalada emocionalmente que eu fico paralisado. Então, perguntar para essa pessoa o que te impede de ajudar é importante. E no caso, a pessoa com o emocional mais fragilizado. Então, levando isso em consideração, o que é possível, né? Dentro dessas humanidades, essa complexidade, saber o que fazer também ouvindo o que essa pessoa, onde está essa resistência, também é algo que pode ser interessante explorar. Uau, ainda bem que você lembrou de fazer essa consideração. Sim. Muda completamente a postura, né, da pessoa em relação à administração desse conflito familiar. E a gente não tem, Humaniza em o geral, outro, né? Aquele que não quer. exatamente. A gente não costuma ter muito essa postura tão equilibrada assim, né, de dar vazão às nossas necessidades e perguntar para o outro: por que que você se sente assim? Por que que você não consegue ajudar? Por que que você é tão resistente? Nossa, preciosa dica. Isso. Isso aí já pode mudar o rumo da conversa, né? Nós temos Claro. um problema, como nós juntos Podemos lidamos com resolver. ele. Então, Aham, você não é um problema, temos um problema em comum. Vamos uhum, olhar juntos para essa complexidade, né? tá. Agora, ambiente de trabalho, vamos lá. É outro universo, né? É Aham, outro universo. E aí, hoje eu conversei com algum, eu trabalho muito no ambiente corporativo, né? Participei de vários congressos de recursos humanos, então tenho muita experiência transitando pelos níveis de presidência e de alta gestão. tá. Então, uma vez conversando com o presidente de uma multinacional, ele me falou o seguinte: olha, eu me considero uma pessoa aberta, deixo a porta da minha sala aberta, quem quiser entrar, desde que me trate com respeito, pode fazer feedbacks construtivos, dizer o que não gosta, que eu estou disposto a ouvir. Né? Esse, uma pessoa se considerando um chefe maneiro, né? Um cara bacana. Tá. E ele falou o seguinte: tem algumas pessoas que ainda assim eu considero que eles têm algo que eu chamo de autocensura. Autocensura é, mesmo você tendo a abertura, você, por experiências passadas, por outros chefes que não foram tão bons assim, você cria um bloqueio que você não consegue chegar lá. Então, tem um chefe que é difícil, que é desafiador, que tem uma personalidade complicada, mas tem também você lidando com as suas próprias emoções, você fazendo a leitura daquele lugar e você entendendo o que te limita a iniciar essa conversa, né? Ou Uhum. não. E aí, Lina, essa questão dos chefes tem algo que vai aí para assédio moral, né? O que você me descreveu, uma pessoa que não te trata bem, que não tem abertura, que te critica demais, isso para mim é assédio moral, né? Isso não é para mim um chefe chato, isso aí está no nível de assédio. Assédio é denúncia, tá? Você não vai chegar e vai conversar ali com uma pessoa que está te assediando, você vai denunciá-la. Se for um outro caso de um chefe mais ameno, que Uhum. você tem discordâncias, ele falou uma coisa que você não gostou, aí você pode sim passar por esse lugar de autocensura, né? E é Uhum. importante no início de qualquer conversa difícil, seja em qualquer ambiente, você deixar claro qual é a sua intenção com essa conversa. Porque as nossas intenções são invisíveis. Pessoas em conflito atribuem má intenção. Então, se eu acho que a Lina está querendo puxar meu tapete, eu já entro na defensiva. Perfeito. Então, isso é muito importante. Então, quando eu vou iniciar uma reunião com essa intenção logo de cara, que é para a pessoa não achar nada, entendeu? Ou seja, já corta o imaginário. Olha, a minha Uhum. intenção é que a gente tenha um bom relacionamento. A minha intenção é a gente alinhar as expectativas. A minha intenção é entender melhor como proceder em determinadas situações. Eu queria ter Uhum. mais clareza, né? É importante, em segundo passo, você mostrar que você se importa. Olha, esse trabalho aqui é muito importante para mim. Eu me importo com você. E quando a gente está falando com o chefe, é importante você mostrar que você reconhece a autoridade da pessoa. Não autoritarismo, mas o Sim, lugar de autoridade de conhecimento, porque isso facilita te ouvir, é uma estratégia, né? tá Então você fala, legal. você é um Aham. gestor, você tem um trabalho aqui super complexo. A minha intenção é que a gente possa melhorar nosso relacionamento, alinhar as expectativas. E naquele dia da reunião, quando você usou, aí usando fatos e não julgamentos, né? Você Uhum. foi grosso? Não. Quando você levou o seu tom de voz, quando você apontou uma crítica a mim na frente das outras pessoas, eu fiquei constrangida. E eu Uhum. queria conversar um pouco mais sobre isso. Então, Bacana. reconhecer a autoridade, revelar a sua intenção, mostrar que você se importa e trazer o fato sem o julgamento, abrindo para dizer, né? E aí, né?
Agora, gente, exige coragem de fazer isso, né? Não é muito fácil, não. Com Quanto mais certeza. você se iniciar, mais você se empodera Uhum. desse lugar para iniciar essas conversas. Por isso, muito bacana o que você já tinha nos ensinado do autoconhecimento. Exatamente. Né? É o pilar principal. É. Hoje em dia, está todo mundo nas redes sociais. Internet corre solta, para o bem e para o mal. Nossa. E está na moda os tais dos cancelamentos. Né? Ah, mas eu não posso dizer nada. Você sabe que semana passada eu estive conversando com uma senhora de 82 anos que está na internet. Ela disse, Lina, pois é, Lina, eu publiquei eu não sei o quê, mas simplesmente eu recebi vários comunicados que estavam me cancelando. Né? Então você percebe que assim, não tem mais idade para cancelamento. Qual é a sua recomendação para a gente? Como lidar com essas ferramentas da internet? Primeiro que a pessoa traz o computador, fala o que quer, né? De repente, se fosse de frente a frente, no tete a tete, duvido que falaria tudo que fala protegido por uma tela. Então, eu acho que tem isso também. E a outra questão, essa cultura do cancelamento, ela é o seguinte: não vou conversar com quem pensa diferente de mim. Falou uma opinião política contrária, é a favor ou contra LGBTQIA+, é a favor, é racista, não é racista, então não quero saber. Não pensa igual a mim, não converso. E o problema disso, em termos de sociedade, é que vai criando uma polarização muito maior. Então, quando eu me separo, eu entro na minha bolha, fecho minha bolha e não falo com ninguém que pensa diferente de mim, o mundo entra em colapso, porque isso gera guerra. A partir do momento que eu tenho dois grupos que não se comunicam, acontece um fenômeno que a gente chama de construção da figura do inimigo. Então, eu acho que a bolha A é minha inimiga e a bolha A acha que eu sou inimiga. Como a gente não se comunica, a gente não consegue saber as nossas intenções, né, que eu te falei. Então, um acha que a intenção do outro é se destruir ou destruir os ideais e valores que são defendidos nesse lugar. E eu não me comunico, não consigo ter clareza, não tem uma ponte de entendimento, um começa a querer destruir o outro. E é o que a gente vê. No mundo polarizado, as pessoas começam a ter brigas físicas, né? Partidos políticos que pensam diferente, se atacam nas ruas, torcidas de futebol, enfim. Então, é essencial que no mundo que a gente viva, através da comunicação não violenta ou de outras abordagens, a gente consiga se dispor a entender por que essa pessoa pensa diferente de mim, né? Qual foi a vida dela? Qual é essa história? Explorar as histórias da construção do pensamento é fundamental para que você consiga desconstruí-lo. Claro. A gente vive numa sociedade que é machista e racista, né? Se eu não me disponho a conversar com pessoas que pensam dessa maneira, que ao meu ver é retrógrada e errada, mas ainda assim, se eu não me disponho a conversar com elas, eu perco uma chance de desconstruir uma narrativa que está gerando violência. Porque eu encerro eles nessa bolha deles, né? E eles ficam lá. Então é muito importante que algumas pessoas da sociedade estejam dispostas a serem pontes. Aquelas que conseguirem, que tiverem a habilidade, a competência, porque senão, gente, a gente vai pro buraco, todas as bolhas juntas, né? E que a gente... nosso tempo acabou, Dayana. Já! Na verdade, eu acho que esse nosso programa, esse nosso bate-papo sobre comunicação não violenta, que seja uma ponte para a gente aproveitar a riqueza da diversidade. Né? Super obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada, Lina. Até a próxima. Até. Obrigada a você também que nos acompanhou no programa de hoje. Se você quiser rever esse ou qualquer outro dos nossos programas, acesse saopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP ou um dos nossos canais nas mídias sociais. Beijo, gente. Até a próxima.